Olá, tudo bem com você? Sou Edson Pereira E eu sou Silvana Pereira. e nós ajudamos casais a desenvolver um relacionamento saudável, durável e feliz. Sim. E hoje nós vamos estar falando sobre 5 fundamentos que sustentam um casamento. E esses fundamentos, eles são, assim, extremamente indispensáveis para tudo que você quer absolver do seu relacionamento conjugal, positivamente, claro, nos próximos anos. Sim, fundamento fala de base, você constrói em cima daquilo. E o primeiro fundamento é a confiança. Se a gente não confia na pessoa, suponhamos, você daria a chave da sua casa para alguém que você não confia? Ou o seu cartão de crédito, né? O cartão de débito para a pessoa fazer o que ela quiser, ou a senha do seu débito do cartão de crédito? De jeito nenhum. A gente só faz isso quando a gente confia muito em uma pessoa. Mas quando você vai dividir, né, uma vida com o outro, que é o casamento, que é um relacionamento, isso precisa incrivelmente de confiança. Confiança na palavra que a pessoa disse, é sim, sim, não, não. Eu vou fazer isso, tudo bem, você confia que a pessoa vai fazer. Eu vou construir isso junto com você, ou nós vamos estar juntos nisso. Então, assim, tanto a mulher precisa dessa confiança, de ter essa confiança no marido, quanto o marido também precisa ter confiança na mulher em várias áreas do relacionamento, não é, Edson? Isso é uma coisa que se constrói. Porque às vezes a gente fala de algumas coisas que para nós são meio que impossível, né? Tipo assim, que você está num nível que isso não é uma realidade na sua vida, aí fala, nossa, esse negócio aí não é para mim não, isso é para quem já conseguiu avançar muito. Não, todos nós precisamos desenvolver os fundamentos que nós não temos. Sim. E os que nós temos, nós melhoramos eles. E esse é um que é extremamente importante e tem que ser desenvolvido, porque nós não viemos com eles nós não nascemos com eles. Sim. Então, confiança é uma coisa que você vai desenvolver na convivência, Sim. no relacionamento. Silvana falou de entregar a senha de cartão, aquela coisa toda. Então, por exemplo, você não bota também para dentro da sua casa uma pessoa que você não confia, uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que você já tem prova de que ela é abusiva, ela abusou de alguém, ela já bateu, já brigou, qualquer coisa ela monta um barraco, né? E faz aquele escarcéu. Você não quer ter uma pessoa dessa dentro da sua casa, porque dentro da nossa casa nós temos altos e baixos, nós temos... nós às vezes alteramos um pouco, nós diminuímos, nós temos a vida normal e você precisa ter pessoa também com essa mesma pegada, mas que tenha um equilíbrio. Então, confiança é uma coisa que você vai estar construindo e você traz para junto de você alguém que você confia. Sim. Agora, quando a gente fala de casamento, essa coisa tem uma amplitude muito maior, porque eu acho que um dos elos mais fortes, que mais sustentam essa estrutura chamada casamento, que forma a família, é a confiança. Sim. Né? A gente não pode abrir mão disso de maneira alguma. E confiar, tipo assim, eu não vou estar desconfiando, até que um pouco dessa relação tem a ver também com ciúme. Vamos falar assim, o ciúme é uma desconfiança de que o outro está me traindo, de que o outro está arrastando asa para outra ou para o outro. Então, isso é uma falta de confiança, gera o ciúme. Eu, por exemplo, eu acho que eu posso falar por mim, né? Dentro do nosso casamento, a gente sempre foi assim, nós desenvolvemos um relacionamento de confiança, não foi desde o primeiro dia de casado, e nem desde o primeiro mês. Sim. E eu acho que nem foi desde o primeiro ano. Também não. Foi com o passar do tempo. Então hoje, por exemplo, a minha senha de cartão de crédito, a minha senha de telefone, de redes sociais, a minha senha, a senha da Silvana, eu tenho acesso. Mas a gente tem que ter privacidade. Se tem confiança, tem cumplicidade. Sim. E se essa cumplicidade não tem
nada de errado para um lado ou para outro, uai, por que que ela não tem acesso, pode ter acesso ao meu telefone, eu ter acesso ao telefone dela? O que que na conta dela que não deve, que deve ter, que não tem na minha conta? Você está entendendo? Então, não, mas a gente tem que ter algumas coisas que são, bom, se você não desenvolveu ainda um nível de confiança, então você coloca a pessoa que você não confia 100% dela, mas é para dentro da sua casa, tudo bem, eu confio que ela fique aqui em casa. Tá, mas ela não vai entrar no seu quarto. Seu quarto é um lugar mais ou menos assim, bem, tem muita coisa no quarto da gente que a gente não quer que toca, que ninguém fica por ali tendo muito acesso, mesmo que você não guarda nenhum segredo lá dentro. Então, você vai colocar limitações nesse relacionamento. E a gente está trabalhando junto com vocês para ajudar vocês a desenvolverem um relacionamento durável, saudável e feliz. E para isso, nós precisamos passar por um aumento do potencial dessa carga de confiança. O nível do tanque Sim. tem que crescer, Sim. né, Silvana? Eu, como o Edson colocou, não foi no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, principalmente porque uma bagagem que eu trazia comigo da minha família de origem era a desconfiança. A desconfiança com relação ao padrão que eu vi de marido, de homem, dentro do meu lar. Então eu jamais pensei em algum momento ter o relacionamento que eu tenho com o Edson hoje, baseado na experiência que eu tive antes de casar com ele. Então, tudo é uma conquista, né? Se você, talvez aquilo, a realidade que você está vivendo hoje, você vai realmente ter que colocar limites. Porque como é conquistado, como é que você entrega o seu cartão de crédito para uma pessoa que você sabe que vai gastar todo o dinheiro que está lá dentro da sua conta? Exato. Realmente vai ser uma coisa aprendida e o alvo é que isso seja conquistado de uma forma saudável. Mas enquanto não, realmente tome suas precauções, tome seus cuidados, mas o desejo, o alvo é que a confiança mútua aconteça para que esse relacionamento cresça de forma saudável. E é até interessante que a gente até falou num vídeo passado sobre o diálogo. Porque quando você mantém um diálogo aberto na mesa ali, senta e vamos conversar, vocês começam então a criar tanto um conhecimento maior de um para com o outro, Sim. certo? Você começa também a construir dentro desse diálogo sonhos juntos, porque às vezes o sonho é só de um, Sim. O outro não tem. Então, nesse vídeo passado também nós falamos sobre finanças, né? Que às vezes um tem o sonho de ter uma casa própria, um carro, uma viagem dos sonhos, o outro não está tão ligado nisso. Mas quando você começa então a ter esse diálogo, essa comunicação, e um sabe o que está no coração do outro, e vocês vão trocando isso, vocês vão crescendo, vão para o próximo nível. E a confiança, ela vai vir exatamente nessa troca. A confiança vem nessa troca. A confiança, ela não está, como a Silvana falou, é claro, você não pode entregar tudo na mão de quem você não confia mesmo, não. Vai trazendo para perto e como a gente está falando sobre fortalecer, ajudar a você desenvolver um relacionamento estável e durável e que seja feliz, que os dois estejam felizes, então esse é o processo. O processo é de construção. Sim. A gente podia chegar aqui e falar para vocês algumas coisas que são assim fáceis e vocês iam, e até engraçadas, porque isso pode até soar positivamente, mas não, tem uma construção que vai nesse quesito da confiança, tem que crescer no diálogo, né? Tem que gerar essa comunicação, tem que haver planejamento para vocês poderem saber o que está no coração do outro e os dois puxarem a corda para a mesma direção. Verdade. Né? Sim. Um próximo fundamento que é imprescindível para sustentar um casamento, embora pareça tão simples ou comum, né, vamos dizer assim, seria o carinho e o afeto. Por quê? Porque a gente casa e aí pensa que o outro já não precisa mais disso. Não precisa de carinho, não precisa de atenção, não precisa do afeto. Mas, pelo contrário, o que sustenta uma planta
são coisas básicas, que é regar durante um período de tempo até que aquela planta cresça, né? O que faz um relacionamento crescer, o fundamento para sustentar a planta, por exemplo, é a exposição ao sol, é a água, é os nutrientes que ela recebe. E isso faz parte, é como um nutriente para o casamento. Verdade. Sem esse afeto, sem esse carinho, que também entra ali a atenção, é todo um conjunto de coisas. Não tem casamento que permaneça. Então, o fundamento para esse casamento estar sustentado e fortalecido, duas bases são essas, né? Afeto e carinho, né? E interessante que também, eu gosto dessa palavra interessante, anotaram, né? A gente também não vem com esse negócio no pacote, não. Não. Porque eu vou casar porque eu quero um homem carinhoso. Eu vou casar porque eu quero ter uma mulher carinhosa. Não tem, cara. Se você conseguiu isso assim de cara, você deu uma sorte tremenda. É porque eu tô aprendendo até hoje. Até hoje, para mim, é um movimento que eu tenho que lembrar de fazer, de ser carinhosa e afetuosa com Edson. Por quê? Porque na minha bagagem não veio isso. Isso veio faltando. Então, tem a ver com a bagagem. Olha só, o que nós descobrimos, né? Tem a ver com a bagagem e tem a ver com a personalidade. Sim. Às vezes a personalidade do seu parceiro é mais assim, como diria, né? Mais fria, mais seco, não é muito chegada a toque, né? O homem, isso tem muito a ver, é mais o homem que é assim, né? E só abrindo um parêntese aqui, o lado negativo disso também é o excesso, né? É o excesso. Tem mulher que ela vira pegajosa. Então nós não estamos falando disso, nós estamos falando de quê? De relacionamento saudável. Então, é necessário ter carinho. Sim. É necessário palavras carinhosas, é necessário ações carinhosas, é necessário elogio, né? É necessário o toque durante o dia, o toque em momentos que vocês passam na cozinha, no quarto, passando pelo corredor um pelo outro. O toque é uma expressão de afeto, né? E isso tem que ser uma coisa muito espontânea. Se não é ainda, você está construindo. Coloca isso na sua lista. Eu preciso construir isso. Silvana falou uma coisa, é claro, eu sou testemunha disso. Ela tinha muita dificuldade de ser uma pessoa, de ser carinhosa, de ser afetiva, mas ela não tinha na bagagem dela essa aula eu não tive, né? Eu não lembro se eu tive, mas o meu temperamento é diferente. Então, isso foi positivo. Então, eu não fiquei esperando que ela me desse, porque se eu tivesse esperado, o meu casamento teria acabado. Porque quem é que quer estar casado com uma pessoa aonde parece que você está com um pedaço de pau, como diz o mineiro, né? Do seu lado ali, duro o tempo todo, nunca tem toque, é só coisa assim, e na hora de fazer sexo, faz o sexo. Não, porque todo tem um processo. Até a questão, a gente não vai falar sobre sexo hoje, mas o sexo, ele começa de manhã, ele começa quando você acorda, né? E ele pode ser de manhã mesmo, na volta do dia, quando você não tem essa liberdade de tempo, pode ser à noite, não importa o horário, mas ele tem um processo de aquecimento através do carinho, do afeto. E uma coisa que eu aprendi com ela é que nem todo toque deve ser com a intenção de eu vou aqui tocar aqui porque nós vamos para a cama, vamos. Não, isso tudo é um aquecimento não só para o sexo, mas para que o relacionamento seja bom para ambas as partes e prazeroso. E prazeroso, tem que ser prazeroso. Sim. Então, ser afetivo, com palavras, se você não tem o hábito de levar flores para sua esposa, o homem, né? Leva uma rosa, pega sei lá, no quintal do vizinho, no quintal do vizinho não, aí não investe. Faz um investimento, mas leva de alguma forma. Às vezes você está passando num lugar maravilhoso assim, tal, e viu lá alguma coisa, leva.
Isso é uma expressão de afeto, tá? sim, E isso é muito saudável para o casamento. sim. Outro fundamento que sustenta o casamento é o suporte emocional, o encorajamento. Nós ouvimos muitos homens reclamando que suas esposas não encorajam, não dão aquele suporte, mas também muita esposa reclama. Eu não tenho encorajamento, eu não tenho suporte emocional para cuidar dos filhos. Porque às vezes há uma questão entre o casal de que essa tarefa é exclusiva da mulher, essa tarefa é exclusiva do homem. Hoje nem tanto, né, quanto a questão financeira, é algo exclusivo do homem trazer para casa, mas ambos trabalham, ambos contribuem, mas da mesma forma que ambos contribuem financeiramente, ambos precisam contribuir de forma emocional com a questão do encorajamento, do suporte, do estar juntos. A mesma coisa, ambos precisam. Tudo bem que tem uma área talvez mais afinada para a mulher na questão de filhos, mas ambos contribuem da mesma forma para o suporte, para o crescimento, para a educação dos filhos. Então, assim como tudo é dividido, o suporte emocional e o encorajamento também é uma questão para ambos fortalecerem um ao outro. Todos os dois precisam disso. E o que sustenta, na verdade, esse relacionamento ao longo do tempo é exatamente isso, porque nós vamos ter momentos de altos e baixos no casamento, na criação de filho tem, na vida profissional tem. Sim. Quando você às vezes está fazendo alguma coisa e não está tendo resultado Sim. que você esperava, o homem às vezes ele atira muito porque o homem ele é mais caçador, ele vai atrás, ele quer fazer acontecer e às vezes ele erra demais. Então a mulher ela tem que saber exatamente qual que é a dose de encorajamento ideal que o homem está precisando naquele momento. Aí você fala assim, nossa, então a gente tem que ser coach. Não é que tem que ser coach, você tem que evoluir. Você tem que, para você ter um relacionamento durável e saudável, tem que haver evolução. O ser tem que evoluir, tem que ser um desenvolvimento contínuo. Sim. E essa é uma dica de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, tem hora que você chega em casa e a mulher tá acabada, não tá aguentando mais. Ela quer mandar os meninos para casa da mãe ou de algum lugar e ela quer sumir. Só que ela não pode, que amanhã tem aula, aquele outro dia, ela sabe que todo dia é aquela tarefa, a mesma tarefa. E às vezes o homem ele não percebe isso, porque o homem ele vê com uma visão assim muito panorâmica tudo que está em volta dele, é diferente da mulher, porque a gente tem que notar também essa diferença, para você não exigir demais de um ou de outro, certo? Então o homem, a visão dele vai ser sempre panorâmica, ele não vai chegar para você e descobrir exatamente o detalhe da palavra encaixando um encorajamento que você estava esperando. Talvez ele vai fazer isso de forma diferente, talvez da forma dele, do jeito dele, tá? Não seja julgativo, não tem que julgar, não tem que estar certo ou errado. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente tem aprendido no casamento é que tá tudo bem. Se você não fez como eu esperava, tá tudo bem. Se você não fez como eu desejava, tá tudo bem. Se você não fez como era a expectativa para aquele momento, não, tá tudo bem, bola para frente. Sim. Mas é importante você chegar para o marido e dar para ele palavras de encorajamento. Às vezes o cara ouve um monte de besteira no trabalho, né? A gente outro dia estava aconselhando, estávamos trabalhando com um casal, um cara super assim, top o que ele faz, um engenheiro assim, muito bem sucedido, e ele estava ouvindo muita besteira do chefe, do cara que estava acima dele, o cara estava exigindo demais dele, pressionando ele, colocando mais carga do que ele conseguia carregar de tarefa, de função, e esse cara chegava, terminava o trabalho e ele estava mal dentro de casa. Então, por exemplo, aí você tem uma mulher sábia, o que ela vai chegar? Ela não vai nem querer saber detalhe, porque ela às vezes não entende do trabalho do cara. Mas ela vai dizer, não, você vai superar isso, você vai conseguir. E a gente vai pedir a Deus que tire essas pressões da cabeça desse cara que está te oprimindo, ou que tira ele da jogada. No caso, por exemplo, desse que a gente está falando, o chefe dele foi promovido.
para algum departamento, não sei se para melhor ou para pior, mas ele foi dentro da empresa e o outro que veio um cara super tranquilo, assim. Então, assim, mas aquele momento que o cara precisou de ser encorajado, ele foi. E a mulher também precisa disso. Porque às vezes ela tá batendo cabeça, tá fazendo o seu melhor e tá parecendo que o melhor dela ainda não é o melhor, né? Então, tira tempo, acho que a gente criar essa sensibilidade, baixar um pouquinho a nossa expectativa, a nossa atenção pela vida e começar a olhar um pouco para o outro também, vai ser sempre legal. É muito importante a sensibilidade, né? De o que dá, quando dá e como dá, né? Para ambas as partes. Sim. Tanto eu, mulher, estar sensível à necessidade do meu marido, ele também a minha, e quando dá esse encorajamento que ele precisa, seja numa hora de doença, de dificuldade financeira, ou a transição no trabalho, ou a transição com filhos, tudo isso. Eu acredito que como casal a gente está sempre vivendo em transição de alguma coisa. Sim. Então por isso a necessidade tão grande e é uma sensibilidade, né, nossa, de saber que o outro, ou que nós precisamos como seres humanos, de encorajamento, né? E de apoio, suporte emocional. Verdade. Um próximo fundamento que sustenta o casamento é respeito. E às vezes, tanto marido e mulher, né, exigem o respeito. E às vezes, uma coisa que eu tenho descoberto ao longo do tempo, que a pessoa só vai me respeitar na medida que eu me respeito. Quando nós não nos respeitamos, por exemplo, eu trabalho demais, fico esgotada e aquele trabalho eu me dei, doei, eu não me respeitei, não respeitei meus limites. Eu vou acabar me ressentindo do outro porque o outro não viu, o outro não me ajudou, o outro não fez alguma coisa que eu queria, mas na verdade o limite que faltou foi eu que não me respeitei. Então é muito importante que a gente se conscientize disso, né, Edson, no relacionamento. Verdade. Assim, o respeito, ele é mútuo, na verdade, né? E o respeito é um fundamento, assim, extraordinário, porque tudo que você está construindo debaixo desse quesito, respeito, vai durar. Porque você nunca vai estar passando por cima do outro em momento nenhum. E não vai haver uma competição em qualquer área que seja, porque a gente vê muito isso nos casamentos, a competição por posse de coisas, a competição por dinheiro, a competição por... olha, eu vou falar isso aqui, que é a competição por profissional, a competição por quem é mais ou menos. Às vezes tem casais disputando dentro do casamento. Quem é o cara do casamento? Quem é o tal? Você tá entendendo? Quem é mais poderoso, mais bonzão, mais boazona? Nada disso, gente. Nós estamos dentro de uma construção. Cara, se esse negócio der errado, vai dar errado para mim, vai dar errado para ela e vai dar errado para os nossos filhos. Sim. Por isso que é uma construção, por isso que não é uma coisa simples de fazer, por isso que não são decisões que a gente fala assim, não, isso não é para mim ou isso é para mim. Não, isso é para todos. Sim. Agora, o nível que você está, respeita o nível que você está e vai no processo. Então tem que ser uma coisa mútua. E quando há respeito, essa estrutura não racha. Sim. Essa estrutura, ninguém consegue entrar no meio de um casal que se respeita. Sim. Porque se eles se respeitam, eles colocam um blindex, uma barreira aqui, e ninguém entra de lá para cá para abusar de um ou de outro, sim, porque eles sabem quem eles são. Sim. Quando eu sei quem eu sou, é diferente, entendeu? Então, isso também é algo que nós temos que fazer um esforço muito grande para construir dentro dessa relação a dois. Sim. E o último fundamento que eu acho assim, extremamente importante, a gente cuida de tudo na vida, né? Nós cuidamos da área física, cuidamos da área emocional, da área financeira, no trabalho, profissional. Verdade.
E a gente às vezes negligencia de uma área que ela é suporte para todas essas, que é a vida espiritual. Se nós cultivamos a vida espiritual, principalmente a dois, né? Se você tem um relacionamento com o Criador, com aquele que te criou, que te conhece, é o boss, sabe de tudo que acontece. Com você, pessoalmente, com o seu cônjuge, pessoalmente, na intimidade de vocês dois. É aquela pessoa, né, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo que tá rolando aí no meio de vocês dois. Os anseios, os desejos, né? Aquelas coisas mais profundas, as necessidades mais profundas. Quantas vezes eu conversei com mulheres, né, para ajudar no relacionamento, e a mulher disse: ai, como eu gostaria que o meu marido fizesse isso ou aquilo, ou fosse assim ou assado. Deus sabe disso. Então, o cultivo, um dos fundamentos que para mim é importantíssimo para nós, né, que sustenta qualquer relacionamento, é cultivar uma vida espiritual. E um passo além, um passo adiante, é quando os dois trazem essa relação juntas em oração a Deus. Quer dizer, você traz, você comenta. É interessante que quantas vezes eu e Edson, se você tem um problema, né, um com o outro, e na oração você traz aquilo, é difícil eu ser uma outra pessoa no momento da oração. É difícil eu fingir, é difícil eu passar uma outra Silvana no momento de oração. Então, para mim, isso constitui um dos melhores, maiores, fortalecedores, fundamento que sustenta o relacionamento, né? Então, por que esse fundamento é importante? Vou explicar uma coisa mais, além do que a Silvana falou. Nós somos seres tridimensionais. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o nosso espírito, queira você ou não, ou esteja você alimentando ou não o seu espírito, ele existe. Sim. E ele é real. Agora, quando você está bem ou não está bem na vida pessoal, nas suas coisas, no seu dia a dia, profissional, financeira, criação de filho, casa, tá tudo assim meio bagunçado, você precisa do espiritual, mais ainda para dar aquela equilibrada. Quando tá bem, você precisa do espiritual, porque o espiritual é o que conecta você com o sobrenatural, com aquilo com o seu Criador. Então, da sua maneira, do seu jeito, né? A gente não estamos falando aqui sobre religião, sim, né, Silvana? Estamos falando sobre relacionamento pessoal. Sim. Estamos falando sobre sua vida, sua conexão espiritual, porque você é assim, corpo, sim, alma e espírito. Sim. Então, isso vai trazer um equilíbrio. Agora, eu queria dar uma dica sobre essa questão. Se vocês já têm, faz as suas orações, as suas preces, tem preces e orações, seja o que for que você faz, tira um tempo para fazer isso com o seu parceiro. Por quê? Porque quanto mais você faz isso junto, vocês vão se conectar melhor e vão se fundir de uma forma mais intensa. Por quê? A oração é como se colocasse aqui, nós estamos os dois juntos para fazermos o nosso período de oração. É como se viesse um véu aqui, alguma coisa mais ou menos imaginária, e aqui agora nós somos uma só carne, né? Uma cobertura. Então nós somos uma pessoa só, com um só objetivo, com um só ideal. Não dá para a gente fingir para Deus. Sim. Não dá para ela fingir para Deus. Não dá para eu chegar aqui e falar com aquela linda, maravilhosa, que essa mulher é a mulher que só me deixa feliz, se eu estou brigado com ela, se eu não estou resolvido com ela. Ah, Edson, mas e quando a gente não está resolvido, como é que faz? Vai para a oração e fala: sim, Deus, nós brigamos hoje, nós estamos brigando demais, nós estamos assim igual gato e cachorro, nós precisamos de ajuda. Você está entendendo? Aí o que está acontecendo? Você está trazendo uma coisa muito sincera de vocês para o lugar certo. Sim. Tem gente que leva isso para o boteco, para o lugar errado, para a casa dos pais, como a gente já falou, mas você está trazendo para quem pode te ajudar, sim, que é Deus, que é o seu Criador. Então, alimentar a sua espiritualidade
vai ajudar você demais da conta a ter um casamento estável, um casamento durável. Verdade. Quando vier tempestade, quando vier problema, quando vier crise, quando vier aquelas desconfianças, quando aquelas lembranças negativas do passado, você tem estrutura, porque você está conectado com algo mais forte, algo maior do que essas coisas que estão na periferia. Então, isso é extremamente importante. Gaste um tempo, pode ser, você pode começar com 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você achar interessante, né? Você tem esse tempo juntos, depois, se você quiser ter um tempo mais íntimo entre você e Deus, entre você e seu Criador, separa o outro tempo, que é o seu tempo a sós com Deus, né? O homem, a mulher, faz o seu momento, mas é muito importante que nós não estamos nesse mundo assim, tipo assim, eu estou aqui que nem uma folha que cai de uma árvore. Não, nós nascemos por um propósito, nós nascemos com o Criador sonhou a seu respeito. E Sim. Deus tem o melhor para você, Sim. tem o melhor para o seu casamento. Tá? A gente espera que a gente tenha conseguido levar você para um plus, né? Para um nível um pouco acima do que você estava quando começou esse vídeo. Sim. Mas eu quero te desafiar, tá? Ouça de novo, assista de novo se você precisar. Se você está assistindo sozinho, chama o seu parceiro para vocês assistirem juntos esse vídeo. Sim. Mande o link desse vídeo para algum amigo que você sabe, uma amiga que você sabe que precisa de melhorar, desenvolver melhor algumas áreas, algumas habilidades dentro do casamento. Sim. E a gente vai estar junto no próximo vídeo. Sim. Com toda a alegria de poder estar levando você para atingir um casamento saudável, durável e feliz para os dois. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!